Sabe aquele grito que a galera do Vasco faz durante as partidas, quando o time não consegue jogar bem? Ei, Vasco, vamos jogar? A gente vai discutir isso aqui, porque jogar até que o time do Vasco consegue. O problema tem sido não matar o adversário. Vasco cai nessa discussão. Conseguiu contra Palmeiras e Atlético Mineiro fazer 2 gols, sair na frente. Ontem teve oportunidades, muito mais do que o Bahia. Não fez e mais uma vez tomou um gol no final do primeiro tempo. Quais as soluções para esses problemas que trazem muitas consequências, inclusive jogador experiente nervoso? Você vai saber desses detalhes. Vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri. Vamos ouvir também o capitão Léo, que está muito chateado, mas confiante no jogo contra o Fluminense. Vamos falar também da melhor formação. Marlon Gomes foi titular, mas o meio-campo com Andrei e Jair, que era o dos sonhos, é o melhor do Vasco? Rodrigo tem que voltar? Ou o problema é o esquema, a forma de atuar? São assuntos que nós vamos discutir. E também a questão dos cartões. Vasco toma muitos cartões. O que é isso? É um time mal posicionado ou é um time nervoso? E outra situação importante que aconteceu hoje. Funcionários que vazaram vídeo fazendo gozações com São Januário. Ó, aqui não. Estão na rua. A gente vai trazer detalhes dessa história já já, na sequência do AVNews. Fique ligado. Depois que ela tocar, você chega mais. Toca aí, guitarrinha! Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa terça-feira, dia 2 de maio de 2023. É o AVNews chegando mais uma vez nessa noite de terça-feira, com o rescaldo depois da derrota do Vasco ontem para o Bahia, primeira no Campeonato Brasileiro em São Januário por 1-0. Dê aquele like, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook e seja membro do canal Atenção Vascaínos. O QR Code vai aparecer aí na sua tela. Você faz o seu cadastro e você preenchendo um certo número de informações lá nesse link do YouTube, você se habilita a estar no grupo de Telegram. Mande e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kinde vai transferir você. Se você quiser também estar no grupo de WhatsApp, fale com o Sérgio e ele vai estar ajudando você. Vamos começar com o recado da Gran Prime. E o Renato da Gran Prime tem um recado importante da parceria do canal Atenção Vascaínos com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vale a pena você conferir. Atenção Vascaínos, a Gran Prime Proteção Veicular, o canal AV e o nosso Vasco fecharam a parceria mais revolucionária da história. Você faz a proteção do seu carro ou da sua moto e contribui diretamente para o Vasco. Presta atenção agora. A sua adesão tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal. Toda mensalidade paga, 5% vai para o Vasco todo mês. E é muito simples. Acesse granprime.org.br, coloca o código promocional AV, que a Gran Prime entra em contato e explica como funciona essa campanha. Tragam seus amigos vascaínos para viralizar essa campanha. Saudações vascaínos. É isso. Ajude, seja também inteligente para proteger o seu carro e ao mesmo tempo também ajudar o Vasco da Gama. E a 1xBet é o nosso próximo recado na abertura desse news. Você tem um link que está no primeiro comentário fixado no chat para fazer seu cadastro. E usando esse link você ajuda o canal Atenção Vascaínos se você apostar. Você usa a palavra Vascaínos depois do cadastro feito para fazer a sua primeira aposta colocando qualquer valor. Colocou um valor, vai dobrar. E aí tem muito jogo. E olha, a 1xBet está dando também bônus de até R$ 1.200. Empresa
empresa séria, correta, parceira de grandes clubes pela Europa. E olha, tem jogo pra dedéu, tem muito jogo pra você jogar essa semana. Tem Copa Libertadores, tem campeonatos estaduais, enfim, muita coisa acontecendo. E tem também o Campeonato Brasileiro. 1xBet, parceira do canal. Atenção, vascaínos. E um renda extra, hein? Que tá ajudando muita gente a ganhar dinheiro, até R$4.000. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você baixa o link, paga R$47 e faz o curso com uma equipe de suporte que dá toda a assistência para você. Você aprende tendo uma boa internet e pode ganhar uma grana legal. Se você não conseguir aprender, não é difícil. Eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra, lucrando em home office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Não é terra arrasada. A derrota, na verdade, para o Bahia, alerta para erros, como, por exemplo, a ineficiência para matar o jogo. O Vasco tem chances, muitas principalmente no primeiro tempo, não consegue concluir e acabou tomando um gol no final do primeiro tempo num contra-ataque e depois, com o Bahia fechado, o velho problema de propor jogo. Outra situação, dificuldade de jogar atrás do placar. Pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco teve essa dificuldade. Foi assim também no jogo contra o Volta Redonda. Enfim, os problemas que o Vasco tem quando sai atrás. Contra Palmeiras e contra Atlético Mineiro, saiu na frente. E aí, quando tomou o gol, ou empatou ou venceu. Ontem saiu atrás e não conseguiu virar o placar. Outra situação, tomar gol no final do primeiro tempo. É a terceira vez que isso acontece. Contra o Atlético foi assim, contra o Palmeiras foi assim e ontem foi assim. Num distúrbio de atenção, provavelmente, até numa imaturidade de um time que está completando hoje 140 dias de vida. E outra situação que foi sentida ontem também, nervosismo. A bola queimando no pé, diante da responsabilidade de vencer, de dar uma satisfação, principalmente jogando dentro de São Januário. Mas vamos começar pelo lado bom, se é que há um lado bom por conta dessas situações defeituosas do time do Vasco. Ontem o Vasco teve 55% de posse de bola. Você vai ver aí, a gente recebeu da Associação de Cronistas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu irmão, meu mestre, Heraldo Leite, ao querido Eduardo Ferrari também, ao Dudu lá da Sérgio, cedendo sempre à imprensa essas estatísticas que são muito importantes. O Vasco teve 55% de posse de bola e teve 15 finalizações no gol, principalmente no primeiro tempo, enquanto o Bahia teve 12. E aí eu fui buscar um retrospecto dos jogos que o Vasco jogou bem nesse ano. E também de um jogo que o Vasco não jogou bem. Vamos lá. Flamengo 3, Vasco 1. O último jogo que eliminou o Vasco da decisão do Campeonato Carioca. O Vasco massacrou o Flamengo, certo? Sim. O Vasco teve 16 finalizações. O Flamengo teve 15. Mas o Flamengo é um time muito poderoso. E já já eu vou trazer um dado para mostrar isso. Que às vezes ter muitas oportunidades não quer dizer que você vá ganhar o jogo. Você precisa ser letal. Você precisa fazer o gol. Vasco 2, Botafogo 0. Tudo bem que o Botafogo estava com 2 a menos. Mas o Vasco teve 23 finalizações e venceu o jogo. O Botafogo teve apenas 7. Contra o Fluminense, nosso adversário do próximo sábado, no primeiro jogo grande desse time em 2023, o Vasco teve 19 finalizações. O goleiro Fábio foi o melhor em campo. O Fluminense, todo poderoso Fluminense, só sem Paulo Henrique Ganso naquele jogo, teve apenas 10 finalizações. Mas aí a gente vai para o jogo do ABC, quando o Vasco precisava propor o jogo. O Vasco teve 12 finalizações, teve chances de ganhar o jogo. O ABC teve 7. E um exemplo da efetividade. Vasco e Flamengo, na vitória do Vasco por 1-0, gol de Puma Rodrigues. Foi o jogo que o Vasco menos teve chance, mas o Vasco, mesmo assim, conseguiu vencer. Foram 9 finalizações contra 26 do Flamengo. Quer dizer, o Vasco constrói, o Vasco consegue ter muita criação de oportunidades. Não dá pra gente
tanto criticar Pedro Raul e Alex Teixeira? Sim, daria, porque eles têm perdido muito gol, mas estão ali sempre presentes. Mas precisam ser mais letais. Alex Teixeira perdeu gol ontem, Pedro Raul perdeu e vem perdendo muitos gols. Mas, de qualquer maneira, há um lado bom, talvez, nessa questão, do volume. O time tem tido volume, mas o que preocupa é que volume não ganha jogo. É a história do joguei bem, mas perdi como sempre. Não adianta absolutamente nada. E aí a discussão é sobre como jogar moldado pelo adversário que vai enfrentar. Porque o exemplo do jogo Vasco 1, Flamengo 0 é o melhor. Porque o Vasco não foi protagonista, chutou pouco em gol e foi letal. Nos outros jogos, quando foi protagonista, não venceu, não conseguiu vencer, criando muitas finalizações. Vocês têm ideia do que é chutar 19 bolas para o gol do Fluminense? O que é chutar 23 bolas para o gol do atual líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo? Mas o que adianta? Tem que botar a bola na caixinha. Propor jogo tem sido muito complicado para o Vasco, mas mais do que isso, matar a partida quando ele pede é muito importante. Tem que matar, ainda mais num campeonato tão equilibrado. E aí a pergunta: quem é o Vasco em 2023? É o Vasco que cria muitas oportunidades, mas não consegue vencer? É o Vasco que não consegue propor jogo contra ABC e Bahia e é derrotado? Ou é o Vasco que fica atrás, não finaliza tanto, mas é letal, perigoso, quando vai de contra-ataque ou quando tem uma chance única na partida, como foram os jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro e a vitória em cima do Flamengo no Campeonato Carioca? Propor sim, mas não conseguir vencer é muito frustrante. O técnico Maurício Barbieri falou ontem, depois do jogo, e a pergunta foi exatamente essa: qual a roupa que o Vasco veste hoje? Quem é o Vasco de 2023? Hein, Barbieri? Existiram outros momentos na temporada em que a gente pegou equipes num bloco mais baixo, a gente construiu e fez o resultado. A maioria delas foi no campeonato estadual contra equipes de um nível diferente desse que a gente está enfrentando, mas a gente enfrentou equipes mais reativas e num bloco baixo em outros momentos e a gente conseguiu boas performances e bons resultados. Eu acho que o Vasco, nesse momento, está procurando a sabedoria de entender qual é a roupa que vai vestir em função do adversário, em função do jogo que vai enfrentar. E eu acho que a gente tem feito isso na maior parte do tempo bem. Em alguns jogos que a gente sabe que precisa ter uma postura mais cautelosa, fechar mais espaços em função da qualidade das dinâmicas do adversário, a gente tem adotado essa postura. Em outros jogos em que a gente entende que vai ter mais espaço, que a gente precisa ser mais propositivo, a gente também tem buscado adotar essa postura. Não existe uma única forma de vencer, nem uma única forma de atuar, e a gente está tentando construir variações importantes, porque o campeonato vai exigir isso, a gente tem feito isso ao longo do tempo. E a questão do nervosismo? Ontem deu para sentir no segundo tempo um time muito pressionado, não conseguindo acertar, pressão para acertar, talvez a volta à Série A, um time com apenas 140 dias de vida, muitos jovens, e ontem, como eu disse no início desse vídeo, pela primeira vez o Vasco saindo atrás. O capitão do Vasco, Léo, que também não fez uma boa partida ontem, falou sobre isso. O time se sentiu pressionado emocionalmente pelo fato de ter saído atrás, jogando em São Januário, a torcida cobrando, o Vasco é o time da virada. Isso foi duro pro time? Hein, Léo? Então, no primeiro tempo, você falou, né, a gente criou bastante jogada, a gente conseguiu marcar em cima, roubar bastante bola lá no campo do adversário. No segundo tempo, por você estar atrás do resultado, às vezes, né, você quer ganhar, quer vencer, talvez algumas escolhas a gente tem que melhorar. Isso, não vou dizer que é normal, natural, mas faz parte, né, de um processo. Infelizmente, a gente queria, né, um resultado positivo, mas mais uma vez com a casa cheia, a torcida nos apoiando mais uma vez. Felizmente saí hoje lamentando, né, pela derrota, porque é muito difícil perder. É difícil perder quando você quer ser cada vez mais competitivo e quando você veste a camisa do Vasco. Mas infelizmente isso é uma coisa que acontece. Amanhã, outro dia, continuar trabalhando para elevar o nível e buscar resultados positivos. Mas esse equilíbrio é que precisa ser dado. E parece claro que, apesar das chances perdidas, Peck, Pedro Raul
e Alex Teixeira são importantes, estão ali, precisam concluir melhor, precisam ser mais efetivos. Mas o time parece que não tem tido essa frieza para matar o jogo. Um exemplo dessa questão de pressão incrível, o gringo Gabriel Carabarral, 32 anos de idade, experiente, jogador matuto, matreiro, argentino, destaque nos treinos e que ontem nitidamente sentiu a estreia. Não só ele, mas o jovem Juan Cruz, que também fez seu primeiro jogo ontem. O técnico Maurício Barbieri falou sobre esse tema nervosismo, especificamente falou de Carabarral e de Juan Cruz. Primeiro, em relação ao Carabarral, é um jogador de mais criação, um jogador que pensa mais o jogo, um jogador que tem mais essa bola de pifar, e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo. Essa foi a ideia. No momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo, a ideia foi ele entrar no lugar do Alex. Depois a gente passou a ter muito a bola, mas passou a faltar presença na área, por isso a entrada do Juan, e aí eu recuei o Carabarral para que ele iniciasse essa construção desde trás, ficou ele e o Rodrigo. A entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso, porque como eu tirei 2 volantes, eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores. Então, essas trocas foram nesse sentido, dele conseguir criar mais, achar os homens por dentro, ter mais essa última bola. São jogadores que vinham treinando muito bem, não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos, mas volto a dizer, eles jogam dentro de um contexto, né? E foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa, muito nervosa. Eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render. Mas você pode estar perguntando, torcedor do Vasco, mas e aí, Flávio, vai fazer o quê? Como é que a gente vai melhorar isso? Bom, ontem ele fez uma alteração. Colocou o Marlon Gomes por dentro. E o time não andou. Um meio-campo que o torcedor sonhava desde lá de trás. Quantos de vocês já não disseram? Porra, Andrei, Jair e Marlon é o meio-campo. A gente tem que jogar com esse meio-campo. Não tá dando certo. Não tem jogado bem. Esse meio-campo jogou contra o ABC e não teve competência de fazer um gol, de criar chances para que o Vasco pudesse vencer. Rodrigo é a solução ou outro nome? Rodrigo, quando joga, nem sempre o Vasco vence, mas parece um time mais equilibrado. O que se percebe nitidamente é que o treinador do Vasco, Maurício Barbieri, ainda não tem convicção nesse meio de campo. Contra Fluminense e Botafogo, jogaram esses 3 aí. E olha, contra o Fluminense então foi um terror. Rodrigo, Barros e Galarça. Um terror. Todo mundo com medo, né? Todo mundo achando que o Vasco ia apanhar do Fluminense. E os 3 meninos jogaram muito. Contra o Flamengo, Andrei, Jair e Galarça. No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, para muitos um erro colocar o Galarça e tirar o Rodrigo, que vinha da partida contra o Flamengo, no meio-campo que jogou e venceu, atuando muito bem. Contra o ABC e ontem jogaram Andrei, Jair e Marlon, o meio-campo dos sonhos. Na defesa, se fala muito pouco em mudança. Talvez aí Capasso no Robson, mas muito pouco de mudança. Até mesmo a questão Ivan, Léo Jardim, parece que se encerrou definitivamente. O ataque, bom, Gabriel Peck mudou completamente, da água para o vinho, saiu até aplaudido ontem pelo torcedor do Vasco. Eu vivi para ver e ouvir isso, e fico muito feliz. Pedro Raul é criticado, é elogiado, é amor e ódio, mas também se mantém muito por falta de uma opção melhor no banco de reservas. Mas o meio-campo, com certeza, é a dor de cabeça, de onde ou se acelera demais o jogo, defeito que o Vasco tem criado, ou até se cadencia também o jogo. O técnico Maurício Barbieri também falou sobre esse tema, até baseado nas ausências de Andrei e Marlon para os próximos dias cedidos à seleção brasileira que vai jogar o Mundial na Argentina. Será que vão fazer muita falta? Será que dá para mudar a estrutura para que o meio-campo possa jogar melhor? Hein, Barbieri? Não, eu acho que sim, eu acho que a gente já atuou em diferentes estruturas, acho que coincidentemente nos últimos 3 jogos a gente enfrentou equipes que jogavam na mesma estrutura, ainda que mudasse os jogadores e as posições, tanto o Atlético quanto o Palmeiras quanto o Bahia jogavam com uma saída com 3, 2 por dentro, 5 na última linha, e a gente sempre fez ajustes em função disso.
Eu tô ciente da saída do Andrei e do Marlon, saída não, né, dessa ausência para a seleção, e a gente tem as opções. O Rodrigo mesmo é uma opção, o Carabarral, como você citou, o Barros, que já entrou em outros momentos, mas eu acho que é muito longe eu pensar lá na frente nesse momento agora. O foco agora é no próximo jogo, é o Fluminense, é um clássico, é um jogo importante para a gente pontuar, para a gente tentar buscar esses pontos que a gente perdeu em casa. Então a ideia agora é estudar melhor o Fluminense e fazer as escolhas pensando nesse jogo. Os 3 primeiros jogos do Vasco eram de se esperar esse tipo de dificuldade, principalmente pelos adversários e também pela formação do time. Como eu disse, um time que completa hoje 140 dias de trabalho. O treinador do Vasco está queimando a cabeça para conseguir soluções. Até porque ele tem esses 2 que vão para a seleção e mais Pedro Raul e Peck, além de Andrei, pendurados com 2 cartões amarelos. Mas Barbieri vê evolução no time nesses 3 primeiros jogos. Em relação ao desempenho da equipe, a avaliação nesses 3 jogos, eu acho que está dentro daquilo que a gente conversou com vocês até antes de iniciar o campeonato. Que a ideia era que num primeiro momento a gente fosse uma equipe extremamente competitiva, né? Que a gente procurasse encarar todos os adversários com muita intensidade, com muita agressividade. Eu acho que isso a gente fez nos 3 jogos. Eu acho que a gente conseguiu fazer frente a 2 grandes equipes, conseguiu fazer frente ao adversário de hoje também, volto a repetir. Eu acho que pelo que a gente produziu, pelo que a gente entregou de performance, a gente merecia outro resultado, mas a gente sabe que o mérito muitas vezes não aparece no futebol. E que é uma caminhada difícil, como você citou, um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, muito parelho. A gente tem que agora ter a cabeça fria, analisar os pontos em que a gente efetivamente deixou a desejar no jogo de hoje, valorizar os pontos positivos, tentar reforçá-los ainda mais e ir para o clássico fazendo o que a gente se propôs nesses 3 jogos, ser competitivo, jogar contra o adversário de igual para igual, tentar buscar o resultado. Quem pode ser novidade? Orediano por dentro? Carabarral, que ontem entrou muito mal, também pode ser. Agora, o mais certo quase é a volta de Rodrigo, para dar mais consistência ao setor. E liberar Jair e Andrei. Meio campo que tem jogado melhor. Aliás, esse meio de campo foi o que deu mais resultados no Vasco da Gama. Aliás, Barbieri pediu para não estigmatizar que Andrei, Jair e Marlon não ganharam nada, porque realmente contra o ABC o Vasco não perdeu, mas também não ganhou, e ontem acabou perdendo. Mas ele queria que isso não fosse colocado à frente. Não é justo, segundo ele, estigmatizar esses 3 ótimos jogadores juntos. A ideia era justamente a gente conseguir, por estar jogando em casa, ser uma equipe mais propositiva, criar mais. Toda vez que você opta por um jogador de mais criação, você faz uma escolha. Não tem as duas. Ainda não tenho esse jogador perfeito que marca pra caramba, que morre de tudo e cria também. Então foi uma escolha. Eu alternei bastante durante a semana os 2, o Rodrigo e o Andrei. Chegou até um momento que o Rodrigo teve um entorse, a gente até acreditou que talvez ele não pudesse ter condição de vir para o jogo. E durante os treinamentos o resultado foi bom, o Andrei se entende muito bem com o Marlon. E eu acho que até o gol a gente estava muito bem. Eu acho que eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não tá, né, fica essa questão da derrota. Não acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Mas depois o Andrei que acabou tomando um amarelo, e como eu disse, como eu tirei 2 volantes de uma vez, aí sim o Rodrigo era um cara que fazia essa contenção para optar por outros jogadores de criação. Mas a ideia era ganhar mais aproximação no meio, ganhar um pouco mais de chegada à frente. Eu acho que funcionou bem a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não funcionou, por isso eu optei por trocar. Agora é trabalhar, corrigir e ser competitivo contra um Fluminense muito perigoso, que hoje, inclusive, está tendo um jogo intenso contra o River Plate, vai se desgastar, mas a gente viu o Bahia também jogou na quinta-feira, Copa do Brasil, mesmo que em Salvador, e ontem correu para burro. Jogador de futebol hoje não tem esse desgaste todo. O que o Vasco precisa fazer é encontrar uma formação capaz de competir, com o Orediano por dentro, com o Carabarral por dentro, com o Rodrigo voltando, adiantando o Jair. Barbieri, agora é contigo, tem que resolver essa questão. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre outra preocupação, cartões. O Vasco está tomando muito cartão, inclusive o próprio treinador, que disse que
entendeu o recado. E a gente vai falar também sobre uma polêmica, porque teve gente viralizando um vídeo de uns caras lá sacaneando o Vasco dentro de São Januário. Ó, deu ruim pra vocês. A gente volta já já, depois dos recados do Dicas de Mendonça e da Gigante da Colina de Manaus. Vou começar esse segundo bloco dando o recado da Barros Barreto Refrigeração. Na Rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o telefone: 021-2209-5754. Anote aí, 21-2209-5754. Barros Barreto Refrigeração. Você vai ver aí um estudo que foi feito pelo site espn.com.br sobre o número de cartões do Campeonato Brasileiro. Você está vendo que lá em cima está o Cuiabá, por uma pontuação. Mas o time que mais tomou o cartão amarelo é o Clube Atlético Mineiro, tomou 12 cartões amarelos. O Cuiabá tem 11 amarelos, tem 2 vermelhos em 2 rodadas, na verdade em 3 rodadas, e pela pontuação é o mais indisciplinado. Bragantino, Cruzeiro, Grêmio, América Mineiro e Vasco, todos têm 10 amarelos. O diferencial do Vasco é não ter nenhum cartão vermelho entre jogadores, já teve entre o seu treinador, e isso não entra nessa pontuação, mas mesmo assim é um número muito alto, porque o Fortaleza, que está lá embaixo, tem apenas 4 cartões amarelos em 3 rodadas, e o Bahia tem 6, nosso adversário, também sem nenhum cartão vermelho. Como eu falei no primeiro bloco, Andrei tomou ontem o seu segundo cartão amarelo, está suspenso, um cartão amarelo tolo, absurdamente tolo. Peck e Pedro Raul já jogaram pendurados e podem ficar de fora do jogo do Curitiba, quinta-feira que vem no Alto da Glória, jogo dificílimo depois da partida contra o Fluminense.
Mas quem surpreendeu foi Maurício Barbieri. Barbieri é um cara que a gente que convive no dia a dia com ele, mas de uma fleuma, de uma calma, de uma tranquilidade, um cara educado, um gentleman, mas que tem realmente reclamado. Aliás, como todos. Não dá pra gente dizer aqui que só o Barbieri reclama. Todos reclamam. Bom, a gente vê aí no Campeonato Brasileiro. Mas na primeira rodada, ele e Abel Ferreira foram expulsos. Ele cumpriu no jogo do Palmeiras e voltou ontem. Mas tomou um cartão amarelo do Flávio Rodrigues, que era o árbitro da partida. E isso deixou o Barbieri chateado, cara, porque ele fica preocupado, claro, disso atingir o time. Será que não é um destempero que passa pro campo? Será que o treinador ele não está muito tenso? Né? Esse nervosismo dele tem razão ou não tem razão? E olha, ele comentou e disse de uma maneira dura que entendeu de onde veio essa ordem do cartão vermelho. Ficou chateado o técnico Maurício Barbieri. Ouça só. Eu acho importante tocar nessa questão. O meu cartão, como foi o cartão do Abel na primeira rodada, foi um recado. Eu sei quem mandou o recado. E hoje também foi uma situação que eu não entendo, porque foi um lance em que eu abri os braços, o Flávio estava de costas do outro lado do campo. Aí eu pergunto a você, como é que o Flávio de costas do outro lado do campo sabe para quem que eu abri os braços? Ou eu não posso abrir meus braços para o meu jogador? Aí um outro ponto a gente vai ganhando do Atlético Mineiro, fora de casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente vai ganhando do Palmeiras em casa, 7 minutos de acréscimo no primeiro tempo. A gente está perdendo em casa 3 minutos. Eu acho que foi o único jogo de todos que eu vi no campeonato que deram 3 minutos no primeiro tempo. Então, veja bem, eu consigo entender a atuação da arbitragem desde que exista critério. Se deram 7 e 7, no mínimo 5, por que 3 hoje? E aí, quando a gente questiona, a gente passa a ser o problema, e é isso que está incomodando. Está se criando uma narrativa de que o problema da arbitragem brasileira é o treinador. O resto não, eles não erram, eles não cometem equívocos, os critérios são sempre perfeitos, e o único problema da arbitragem é o treinador? Aí eu falo, ou abro o braço, amarelo. O treinador do lado abre o braço, não tem amarelo, então eu não consigo entender. O que eu vou fazer é ficar mais quieto ainda. Mas eles vão continuar errando, como eles erram sempre, eles vão continuar tendo uma falta de critério absoluta e ninguém vai falar nada. É só ver o jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, as expulsões. Precisa falar mais alguma coisa? Com o auxílio do VAR. Então, na minha opinião, a do Rafael, que ela deu amarelo, era vermelho, porque ele foi por cima caçola. Eles fazem uma palestra e explicam. Tem que ter contato pleno, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. Aí eles não aplicam. A do Rafael já era vermelho direto. O que falar da do Thiago Maia? Mas alguém falou? Não, o problema é o treinador que abre o braço do lado do campo. Aí sabe o que vai acontecer? O treinador vai ficar quieto e eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Enquanto que eles precisam é aprimorar os critérios deles, aprimorar a parte técnica. E se eu me exceder, eu tenho que ser punido. Se qualquer outro treinador se exceder, tem que ser punido. Agora, achar que o problema da arbitragem brasileira é o treinador é um desvio de foco. E está funcionando, todo mundo só fala do treinador, ninguém fala dos erros que eles cometem lá dentro. E aí a pergunta também foi feita a ele, o que você cobra da arbitragem? Ele vai dizer, critério acima de tudo. Em relação à arbitragem, eu não vejo nenhum problema deles serem mais rigorosos, eu só acredito que eles precisam ser criteriosos, seguirem o mesmo critério. E é isso que me incomoda. No primeiro jogo, quem me expulsou foi o quarto árbitro. E hoje quem me deu o amarelo foi o quarto árbitro. Então, se eu não estou incomodando o árbitro, por que precisa desse tipo de atuação? Né? É isso que eu não entendo. Acho que precisa ter um equilíbrio aí, que eu não tenho visto uma clareza de critério. Não tenho nenhum problema. Se o critério é esse, ótimo, perfeito, eu estou de acordo, vou seguir, vou procurar me controlar. Agora, volto a dizer, me preocupa se criar essa narrativa de que o único problema da arbitragem brasileira é esse, quando fica evidente em todos os jogos que não é. E olha, aqui um comentário que eu vou fazer, porque eu estive nos jogos do Vasco todos, e realmente, contra o Atlético foram 8 minutos de acréscimo, nos 2 tempos, contra o Palmeiras da mesma forma, e ontem o primeiro tempo com 3 minutos, é critério zero.
tivemos contusão do Andrei, paralisação, contusão do Pedro Raul, num choque com o zagueiro do Bahia, só aí já matou 3 minutos. Fora a cera normal, a demora tradicional, 3 minutos, foi muito pouco da arbitragem, muito pouco. Então, ou é o céu ou é o inferno. São 11 minutos, por exemplo, no jogo Flamengo e Botafogo, no segundo tempo da partida de domingo, e ontem apenas 3 minutos no primeiro tempo, é realmente algo de se perguntar, se arguir, entender esse critério. Mas tem alguma coisa que pode tranquilizar o técnico Maurício Barbieri, porque a informação é de que hoje Paulo Brax estaria em contato com o Ramon Menezes e com o Branco para oficializar o pedido do Vasco para a liberação de Andrei Santos e Marlon somente depois do jogo do Santos no dia 14. Eles estariam tendo que se apresentar já na segunda-feira, mas a princípio jogariam contra o Fluminense, jogariam contra o Curitiba, jogariam contra o Santos, e aí sim, na outra segunda-feira, dia 15, estariam se incorporando à seleção, que viaja na terça 16 para a Argentina, para a estreia no dia 21 no Mundial, contra a seleção italiana. Não temos ainda a informação de como é que foi o papo, mas a tendência sim é de que Ramon Menezes aceite, os jogadores vão ser liberados, o Vasco vai liberar, diferente de muitos clubes. Tem muita gente que acha um erro, mas o Vasco, inclusive Barbieri falou sobre isso ontem, é importante para a seleção, é importante para os jogadores e também é importante para o Vasco da Gama. Vamos ver, mas a tendência é que isso possa acontecer. Mudando agora de água para o vinho, hoje vazou um vídeo de alguns funcionários de uma empresa que faz reformas em São Januário, está fazendo ali do placar eletrônico, do telão do Vasco da Gama. Funcionários que gravavam lá de cima e falavam impropérios, desrespeito enorme ao Vasco. Vamos ouvir. Aí, rapaziada, como é que tá a situação do Vasco? Dentro do estádio. Cheio de gari lá limpando, que essas pragas são os vândalos. Lixo pra caralho nessa porra. Os banheiros tudo cagado, não tem água, não tem descarga. Não tem luz? À noite não tem luz. O Russão ali tirando a medida. É tudo sujo essa porra. Essa desgraça, mano. Aí viaja no Ivan. Bom, imediatamente fiz questão de mandar ao Pedro Seixas, que é a pessoa ligada à obra, mandei também ao Carlos Roberto Osório, cobrei da SAF em si quais medidas tomadas em relação a isso, porque não dá para ouvir isso dentro de São Januário. E a informação foi bastante clara. O Vasco soltou uma nota e a Brax, que é a parceira do Vasco nessas obras, também soltou uma nota. E você vai ler e ouvir as duas em sequência. O Vasco tomou conhecimento no início da tarde dessa terça-feira, dia 2 de maio, de um vídeo em que funcionários terceirizados de uma empresa parceira na troca do telão aparecem criticando o estádio de São Januário. De imediato, o Vasco, através de sua diretoria, entrou em contato com a parceira comercial e exigiu a retirada dos profissionais do local. Aproveitando a oportunidade, o Vasco reafirma que não vai tolerar nenhum tipo de manifestação que desrespeite sua rica história e um dos maiores orgulhos dos torcedores cruzmaltinos. Parceira comercial do Vasco da Gama, Brax Sports Assets, ao ser surpreendida pela circulação de um vídeo feito por um funcionário de uma empresa terceirizada em São Januário, esclarece que já tomou a medida na direção dos desligamentos dos responsáveis. Afirma que não compactua com tal conduta e que respeita o Vasco, sua linda história e sua torcida. A Brax ressalta ainda que a irresponsabilidade não faz parte de sua equipe própria de funcionários, que trabalha com padrão elevado de qualidade nas arenas no Brasil e não tolera tal comportamento. A Brax preza pelo profissionalismo e respeito ao Vasco e todos os demais clubes e instituições do Brasil. Fomos surpreendidos negativamente e já adotamos as ações cabíveis. Ao Vasco e seus torcedores, a Brax se desculpa, disse Bruno Rodrigues, um dos sócios da Brax Sports Assets. É isso? Quis dar de engraçado? Vocês agora vão ter que buscar emprego em outro local. Deixar de palhaçada, ficar de brincadeira. Ali é trabalho sério, gente, coisa séria. E o Vasco é muito sério para milhões de pessoas. Se vocês são torcedores de outros clubes, não tem problema não.
mas respeitem, acima de tudo, não o Vasco, mas o trabalho de vocês. O Vasco também, mas o trabalho de vocês. Vocês que foram demitidos, foram muito bem demitidos. Vocês são otários, muito otários, bobos. Tomara que cheguem em casa hoje e a esposa olhe pra vocês. Porra, que papelão, cara, ser demitido por causa de um vídeo. Bobalhão, otário, pagou pela sua bobeira, acima de tudo. Bom, na quarta-feira, provavelmente amanhã ou quinta-feira, o Vasco deve organizar a inauguração de seu novo escritório da Vasco SAF, no Centro Metropolitano, como nós informamos em absoluta primeira mão na última sexta-feira aqui no News. O Vasco está mudando para um andar inteiro no prédio do Centro Metropolitano, tudo bonito, tudo arrumado. A Vasco SAF vai toda para ali, há uma ideia de, inclusive, se fazer um convite para que a imprensa possa visitar, descobrir ali novos locais, né? E, além disso, tem uma questão logística, porque o CT Moacir Barbosa é muito próximo do Shopping Metropolitano. Então, provavelmente amanhã, mais tardar na quinta-feira, bom, a informação que a gente obteve ontem, no estádio de São Januário, até algumas imagens vazaram, mas, de qualquer maneira, isso vai ser oficializado, porque o Vasco não quer vazar imagens, não gosta disso, porque é uma surpresa para os funcionários. Os próprios funcionários não sabem que vão fazer essa mudança, ou até, não é nem a questão da mudança, mas para onde vão, o que vão receber. E o escritório está muito bonito, muito bem remodelado, muito bem equipado. Parabéns, investimento e trabalho para melhorar a condição de todo mundo. Sobre São Januário, o Vasco agora vai demorar muito para jogar, só em meados de junho, e tá a toque de caixa, começando a fazer todas aquelas modificações. Muita gente elogiando, o acesso ontem, catracas, com eliminação, coisas novas, e agora vai começar a parte estrutural, arquibancadas. A gente já sabe aí do telão, que já está sendo modificado, banheiros, vão ser retirados os banheiros químicos abaixo da arquibancada, banheiros modulares com hidráulica, enfim, com tudo montado como banheiros fossem, e não com ladrilhos, mas aquelas estruturas tubulares. Enfim, vai dar uma modificada, dar uma melhorada, dar uma arrumada, não é só pintar e passar sabão para limpar, tem que melhorar estruturalmente. E São Januário, que você vê essa foto linda aí, que eu fiz a oportunidade de tirar ontem, num pôr do sol lindo, merece. É um estádio que não tá legal, tá feio, tá ruim, tá, enfim, tá sujo. Precisa ser remodelado, mas também, quando remodelado for, vai ser um orgulho para todos nós vascaínos. Agora, a hora do abraço, no final do News, para a gente encerrar o News dessa terça-feira, eu quero mandar 2 abraços muito especiais. Um para o Bismarck, não é o nosso Bismarck, mas o Bismarck, que ontem, antes do jogo, cedo, arquibancada vazia, estava lá o ambulante ali embaixo, me viu, me cumprimentou, fez uma festa, eu fui lá, estava o nosso Hugo Lago da Rádio Globo para comprar uma água, prestigiar, pediu um refrigerante, ele foi lá no bar buscar e no final, para minha surpresa, disse que nos assiste, que gosta muito da gente e que é muito amigo do faxineiro aqui do meu prédio, grande vascaíno, grande Ronaldo. Os vascaínos se encontram, se amam, né? Se congratulam. Grande abraço ao Bismarck, simpatia, cara, gente muito boa. Grande abraço, irmão, muito obrigado pelo teu atendimento, que Deus possa te abençoar. E também um grande abraço ao Felipe, de São João de Meriti. Estava caminhando hoje, fazendo a minha caminhada na praia até meio vazia, estava sentadinho lá, botou a moto dele, sentou, eu passei. E quando voltei, ele falou: Flávio, pô, tô sempre ligado lá no canal, um grande abraço. Peguei o nome, como sempre faço, com o maior prazer, para agradecer a audiência e o carinho de todos vocês. Filipão, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Você estava hoje meio triste, como eu também tô. A gente passa um dia moído, né? O Vasco perder faz parte das nossas vidas. É o ânimo que a gente toma. Quando ganha, a gente é o melhor do mundo, né? A gente fica feliz e, né? Quando não ganha, a gente fica amargurado, fica triste, mas coisas melhores virão. É assim, a vida é feita de vitórias e de derrotas. Ânimo, Filipão. Sábado tem o Fluminense, vamos pra cima deles. Amanhã tem muita coisa no canal AV+, tem também o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, tem Boletim AV amanhã à tarde e tem o News à noite. A gente já vai esquentando pro jogo contra o Fluminense, esse jogo aí 90-10.
Rapaz, vai ser carne de pescoço, mas a gente vai estar ligado amanhã com muitas informações e amanhã é um dia importante. A gente tem uma live muito especial que a gente vai falar sobre o novo Estatuto do Vasco. Vamos estar com Renato Brito e com 3 membros do canal, sócios do Vasco, que vão arguir sobre o novo Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não fique preocupado, a gente vai falar do futebol também, vamos trazer muitas informações. Grande abraço a todos vocês, uma ótima noite, fiquem bem, tchau turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!